Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Jéssica Correia, sou cirurgiã dentista e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a parte de clareamento. Tirar as principais dúvidas que os pacientes têm quando chegam no consultório e falar daqueles mitos, das verdades sobre esse procedimento. Primeiramente, vamos iniciar falando sobre a estrutura do dente. Nós temos essa parte mais externa, né, que é o esmalte do dente. Esse esmalte do dente, ele tem um aspecto translúcido, né? E temos uma estrutura mais interna, que é a dentina. Normalmente, essa dentina, ela é um pouco mais amarelada, um pouco mais escurecida. E é ela que dá aquele aspecto mais amarelado do dente. Existem alguns fatores, né, que a gente chama do envelhecimento do dente. Esse envelhecimento do dente, ele pode ser ocasionado de forma natural, então quanto mais com o passar da idade a gente vai vendo uma pigmentação desse dente, né? Ele pode ser de forma natural ou pode ser de forma precoce. Então existem alguns fatores que fazem com que ocorra esse envelhecimento precoce do dente. Um desses fatores é, por exemplo, o hábito de fumar, um paciente fumante. Então, o paciente fumante, quando ele faz o uso do cigarro, ele causa uma alta temperatura na boca. E isso faz com que ocorra um depósito, uma deposição, né, uma reposição de dentina. E essa reposição da dentina faz com que o dente ele se torne mais amarelado. Então, a gente diz que é um envelhecimento precoce desse dente. É claro que existem fatores também genéticos, né? É como se fosse a nossa pele. Então, existem várias tonalidades de dente. Então, a gente precisa estar avaliando criteriosamente cada paciente. E é muito importante vocês irem ao cirurgião dentista para estar avaliando, para verificar, porque não são todos os casos que a gente vai conseguir fazer o clareamento. Por exemplo, paciente grávida, paciente que está amamentando, a gente não recomenda fazer o clareamento, aguardar após a gravidez ou aguardar após a amamentação e fazer, porque não existem evidências científicas que comprovem se pode fazer ou não, né? Então é muito importante a gente estar avaliando esse paciente individualmente e avaliando também a parte de sensibilidade, avaliando fazendo aquele que a gente chama do exame clínico, né? Fazer uma anamnese, fazer um exame clínico para a gente estar avaliando individualmente cada paciente. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas perguntas que chegam no consultório. Doutora, eu vou precisar parar de tomar meu café, parar de tomar vinho, parar de tomar Coca-Cola durante o meu tratamento? Antigamente, gente, é uma polêmica, né? Porque antigamente, nós cirurgiões dentistas, a gente recomendava não tomar. Então, durante o tratamento do clareamento, a gente recomendava suspender esses alimentos com corante. Mas hoje já existem evidências científicas comprovadas que não é necessário e que não vai interferir no resultado final desse clareamento. Então você pode sim continuar tomando seu vinho, seu café durante o tratamento odontológico, durante o clareamento. Outro ponto muito importante que nós precisamos estar falando é em relação à saúde bucal. Então é muito importante, antes do clareamento, fazer um exame clínico criterioso, porque não pode ter nenhuma lesão de cárie e não pode ter também doença periodontal, que a gente chama de gengivite ou periodontite, né? Então a boca ela tem que estar saudável para a gente poder fazer o clareamento. Uma pergunta que sempre me fazem no consultório é em relação, por exemplo, um paciente que tem restauração no dente na frente, um dente que a gente chama de restaurações estéticas. Eu vou precisar trocar minha restauração após o clareamento? Sim, essas restaurações estéticas, a resina ela não vai pigmentar, ela não vai clarear, então ela vai permanecer daquela tonalidade. Então, após o clareamento, nós vamos ter que trocar essas restaurações estéticas, sim, para poder ela ficar da mesma tonalidade e não aparecer, porque ninguém quer que apareça resina no dente. Então, após o clareamento, a gente troca essas restaurações.
Então, é muito importante, como vocês viram, ter um protocolo, né? E cada paciente ele é individualizado. Então, o mesmo protocolo não vai ser igual para aquele outro paciente. Então, cada paciente ele é individual. Então, gosto de dizer sempre que tudo que é biológico não é matemático, né? Então, não é uma receita de bolo. Então, a gente tem que avaliar criteriosamente cada paciente. Então, é muito importante vocês irem até o cirurgião dentista. Não utilizar nenhuma receita que passam na internet, receita de bicarbonato, de carvão aditivado. Então, não usem, gente, porque não é uma receita de bolo. E essas substâncias, né, que normalmente a gente vê algumas pessoas falando sobre elas vão causar o que a gente chama de branqueamento. Então, esse branqueamento, você tem a sensação que o dente realmente ele está mais branco, mas ele danifica o esmalte do dente. E o esmalte, uma vez danificado, ele não volta a se regenerar, né? E isso pode causar sensibilidade. Então, imagina, você vai causar uma abrasão no seu dente por conta dessas substâncias que não são ideais para você estar utilizando e vai acabar danificando e causando esse defeito no esmalte. Então, não use nenhum tipo de receita. Vão até o seu cirurgião dentista e ele vai criteriosamente escolher alguma das técnicas a ser utilizadas com você. Para ocorrer esse processo do clareamento, nós precisamos que moléculas complexas sejam quebradas em moléculas menores. Então, é assim que ocorre basicamente, né, esse processo. Então, nós temos no clareamento algumas técnicas empregadas, né? Claro que cada paciente vai ser individualizado e cada técnica vai depender de cada paciente. Então, nós temos a técnica supervisionada, que a gente vai moldar esse paciente e vai ser confeccionadas as moldeiras de clareamento. Essas moldeiras de clareamento, elas são transparentes, né? E através delas nós vamos colocar as substâncias, os géis, né? Que vão ser utilizados para o clareamento. Os géis, nós podemos ter ele, que é o peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio, em várias concentrações. Então, dependendo de cada paciente, a gente vai utilizar uma concentração diferente, depende de cada caso. E dependendo da concentração ou dependendo do tipo, ou carbamida ou hidrogênio, vai alterar também o tempo de uso dessas substâncias. Então, vai depender de cada paciente. Outra técnica que a gente também prega é o clareamento de consultório. Eu vou passar para vocês verem, né? Então, nessa primeira imagem que vocês estão vendo, nós vamos selecionar a cor. Então, o paciente chegou no consultório, a gente vai observar a cor do dente desse paciente e vamos tirar uma foto para depois a gente conseguir comparar. Então, a gente tira essa foto e vamos fazer o processo do clareamento. Então, no clareamento, não sei se vocês conseguem ver nessa imagem, mas a gente vai fazer uma barreira gengival. Então, a concentração que a gente vai utilizar do gel no consultório, ela é bem maior. Então, a gente tem um controle melhor, o cirurgião dentista, ele consegue ter um controle melhor, então por isso que a concentração é um pouco maior. Então, a gente faz uma barreira gengival nesse paciente e aplicamos o gel. Normalmente a gente consegue um resultado bem satisfatório também. E temos também a técnica que a gente chama de técnica associada, né? Então eu particularmente gosto muito dessa técnica, que no qual a gente vai fazer algumas sessões no consultório e outras o paciente ele vai levar a moldeirinha para casa, né? E vai utilizar o gel na concentração ideal e no tempo que o cirurgião dentista determinar. Então é muito importante ir ao cirurgião dentista de 6 em 6 meses e só ele vai conseguir
determinar um protocolo de tratamento para vocês e que seja satisfatório, que vocês consigam o resultado que vocês tanto almejam, que é aquele sorriso branco. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever que a gente responde, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Tchau, tchau, pessoal!